Fala minha equipe, eu sou o Lipe, esse é o Habilidade na Opinião número 4, hoje para falar da final do Intercontinental da FIFA, né, que acontece hoje à tarde, entre Flamengo e PSG, né, a pergunta que a gente tem que se fazer é se o Flamengo é o time mais preparado, né, dos últimos anos para poder ser campeão mundial, né, voltar a um time sul-americano ser campeão mundial ganhando de um time europeu, né. Vamos voltar comigo lá atrás, desde do último título, né, de um time sul-americano no Mundial de Clubes, né, que foi o Corinthians em 2012, né, o Corinthians em 2012 ganhou a Libertadores, enfrentou o Chelsea no Mundial. Aí a gente tem que se perguntar, o Corinthians era o melhor time de 2012, o Chelsea era o melhor time de 2012 na Europa, né? Pra mim não, né? É que o campeonato de mata-mata geralmente não, às vezes ele não deixa o favorito ser campeão, né? Então naquela temporada o Corinthians enfrentou um Santos que eu acredito ser melhor naquela época, né? Ainda tinha Neymar, ainda tinha Ganso, né? Mas aí o mata-mata mostrou pra gente que o Corinthians naquela oportunidade foi mais feliz e eliminou o Santos, né? Ganhando a Libertadores do Boca Juniors indo pro Mundial. O Chelsea também naquela época, para mim não era o melhor time, né? Acredito que o Barcelona do Guardiola em 2012 ainda era o melhor time e no mesmo jeito o mata-mata proporcionou que o Chelsea eliminasse o Barcelona em pleno Camp Nou e fosse pro Mundial. E no Mundial aquele futebol que o Tite encontrou com o Corinthians encaixou, ganhou de 1 a 0 e foi campeão mundial, né? Em 2013, o Atlético Mineiro, eu acredito que era o melhor time da Libertadores, foi campeão com muito mérito, né? Foi a campanha do Eu Acredito, né? Da torcida empurrando o time até o título, Ronaldinho jogando muito, né? Tinha Ronaldinho, tinha Jô, Diego Tardelli, Bernat, né? Tinha muita... O time era um coletivo muito bom, né? Foi pro Mundial, mas não conseguiu passar da semifinal para enfrentar o Bayern, né? Que naquele ano, sim, era o melhor time da Europa e foi campeão mundial. Em 2014, o São Lourenço foi uma Libertadores bem esquisita, né? A gente não teve os times mais tradicionais chegando na reta final da Libertadores, né? O jogo final da Libertadores foi entre São Lourenço e Nacional do Paraguai, né? Foi um jogo bem... Acredito que muita pouca gente assistiu, né? Muita gente estava pouco interessado nesse jogo. O São Lourenço acabou sendo campeão da Libertadores, né? Com os méritos dele. Chegou no Mundial e enfrentou o Real Madrid 2014, que era uma máquina, né? Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale... E o Real Madrid foi campeão naquele tempo, não deu para o São Lourenço, né? Em 2015, o River Plate ganhou a Libertadores, ganhando do Tigres do México na final, né? Era o melhor time, né? Foi o primeiro título da era Gallardo, né? Do River Plate, né? Era o melhor time da América do Sul. Só que aí no Mundial enfrentou o Barcelona do MSN, né? Messi, Suárez e Neymar não tinha como. Acho que nenhum time naquela época poderia vencer o Barcelona, né? Em 2016, o Atlético Nacional foi campeão com unanimidade da Libertadores, né? Foi o melhor time daquele ano de 2016 aqui da América do Sul. E enfrentou o Real Madrid também de novo, né? Do Cristiano Ronaldo, não tinha como vencer o Mundial naquele ano, né? Em 2017 a gente teve o Grêmio, campeão da Libertadores com todos os méritos, né? O Renato Gaúcho até com um material humano que não era dos melhores, né? Não era um dos melhores times, mas tinha o Luan, que foi o rei da América naquele ano, tava jogando muito, né? E conseguiu ganhar a Libertadores. Mas aí no Mundial também enfrentou o Real Madrid, até foi bem no Mundial, o Grêmio fez um jogo parelho com o Real Madrid, mas perdeu pro Real Madrid com o gol do Cristiano Ronaldo de falta, né? Em 2018, novamente o River Plate ganha o segundo título da era Gallardo, né? Ganha a Libertadores, mas infelizmente não consegue chegar na final do Mundial, perde na semi, né? E enfrentar o Real Madrid. O Real Madrid de 2016, 17 e 18, dificilmente algum time ganharia, né? Porque aquele time encaixou muito e era praticamente imbatível, né, nesses 3 anos, né? Em 2019, a gente pode se dizer que era o melhor time para tentar ganhar o Mundial, né? Era o Flamengo do Jorge Jesus. O Flamengo do Jorge Jesus fez 90 pontos no Campeonato Brasileiro e ganhou a Libertadores, assim, ganhando do Grêmio de 5 a 0 na semifinal, né? Na final foi um jogo parelho, né? O Flamengo ganhou no finalzinho, mas o Flamengo não disputava a final da Libertadores há muito tempo, né? Então foi um jogo
muito corrido, muito estressante pro Flamengo e no final o Gabigol fez 2 gols e conseguiu ser campeão da Libertadores, mas com mérito naquele ano, né? E chegou no Mundial bem preparado, né? Com um time muito bom, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Só que aí enfrentou o Liverpool do trio Salah, Firmino e Mané, né? Que era o melhor time da Europa, né? Ganhou do Barcelona de 4-0. Então o Flamengo até era o melhor, tinha um time muito bom, mas deu azar de pegar um Liverpool voando, né? Naquela época. Em 2020 a gente teve a pandemia, né? O Palmeiras foi campeão da Libertadores com mérito em cima do Santos. Só que chegou ganhou a final da Libertadores de 2020 foi em 2021, né? Porque teve a pandemia. Então o Palmeiras disputou o Mundial corrido, né? Já ganhou a Libertadores, já teve que viajar e não conseguiu passar da semifinal do Tigres do México nesse ano, né? Enfrentar o Bayern na final e o Bayern foi campeão mundial, né? Em 2021, novamente, com um pouquinho mais de preparação, o Palmeiras foi campeão da Libertadores em cima do Flamengo. E aí, com um tempinho maior, conseguiu se preparar para jogar melhor o Mundial de 2021, né? Conseguiu chegar na final, enfrentou o Chelsea. E naquele ano eu acredito que o Palmeiras poderia ter sido campeão mundial pela primeira vez, porque o Chelsea não era uma unanimidade na Europa, né? Nem no futebol mundial assim, né? Era um time que tinha boas peças, mas não tinha um coletivo tão bom. Mas aí o Palmeiras teve o azar de tomar um gol no finalzinho de pênalti, né? Do Havertz. Em 2022 o Flamengo foi campeão da Libertadores de novo, né? Tinha a adição do Pedro no time, né? Que foi muito bem naquele ano. Ganhou a Libertadores do Atlético Paranaense por 1-0. Só que aí chegou no Mundial, não conseguiu passar da semifinal, perdeu pro Al Hilal lá no Marrocos. E não conseguiu enfrentar o Real Madrid, que novamente foi campeão mundial. Em 2023, o Fluminense foi campeão da Libertadores com todos os méritos, né? O time do Diniz, o Diniz pegou algumas peças bem contestáveis naquele time do Fluminense, conseguiu ganhar do Boca Juniors na final da Libertadores, né? Foi com todos os méritos para o Mundial, só que aí deu azar também que pegou o Manchester City do Guardiola voando, né? O Haaland voando, e 4-0 no Mundial não deu muito para o Fluminense, né? Em 2024, o Botafogo foi campeão, né, com todos os méritos para cima do Atlético Mineiro, da Libertadores. E no Mundial foi o primeiro formato, né, desse novo formato que a FIFA fez, que o time brasileiro, o time campeão da Libertadores tem que disputar uma quartas, uma semi, até chegar na final, né, e para enfrentar o campeão da Champions. Botafogo, assim como foi o Palmeiras em 2020, teve muitos jogos nesse ano e teve que viajar logo depois do título da Libertadores, não teve muito tempo de preparação e não conseguiu passar nem das quartas de final, né, para enfrentar o Real Madrid na final do Mundial. E aí a gente chega no ano de 2025, o Flamengo com todos os méritos também, foi campeão da Libertadores em cima do Palmeiras, lá em Lima do Peru. E agora ele chega, né, com todas as credenciais para tentar ganhar o seu segundo título mundial em cima do PSG, né, que foi campeão da Champions esse ano, só que a gente teve o Mundial do meio do ano e o PSG ganhou do Real Madrid, ganhou do Bayern de Munique, só que perdeu a final pro Chelsea, né? Então a gente fica questionando quem é o melhor time europeu nesse momento, né? Porque quando o PSG foi campeão da Champions, ele realmente era o melhor time, né? Ganhou de 5-0 a final da Inter de Milão e era o melhor time, mas será que ele tá com a mesma gana, a mesma vontade de jogar agora esse Mundial? Né? Vamos ver. E o Flamengo, eu acredito que desses anos que eu falei, desde o Corinthians até hoje, o Flamengo é o time mais preparado para ganhar o Mundial do time europeu, porque, querendo ou não, esse ano o Flamengo já enfrentou 2 times europeus, né? Enfrentou o Chelsea no Mundial, ganhou de 3-1, ganhou do Chelsea de 3-1, e depois enfrentou o Bayern de Munique e perdeu de 4-2, porque o Bayern de Munique é um rolo compressor, né? Não tem muito o que fazer quando você joga contra o Bayern de Munique, né? Até as equipes europeias têm muita dificuldade de enfrentar o Bayern de Munique, imagina os times aqui da Sul-América, né? Então, mas o Flamengo criou uma casca esse ano, né? Já enfrentou 2 times europeus, foi campeão da Libertadores
E tem um time basicamente com um treinador europeu, né? O Felipe Luiz, ele teve técnicos muito bons quando ele jogava na Europa, né? Aqui no Brasil foi treinado pelo Jorge Jesus também, ganhou a Libertadores. E o Felipe Luiz é um cara muito inteligente, ele tem um time basicamente europeu, né? No meio de campo ele pode usar o Jorginho e o Saúl, que o Jorginho já foi o melhor jogador da Europa. O Saúl era um grande jogador na época do Atlético de Madrid. E tem o Arrascaeta, que esse ano é o ano acho que o melhor ano da carreira do Arrascaeta, né? Falar a verdade, a seleção do Uruguai deu um azar de o Arrascaeta não ser um pouquinho mais velho, né? Porque se o Arrascaeta pega aquela época do Suárez, do Cavani, do Forlan, acredito que aquela semifinal que o Uruguai perdeu em 2010 da Copa do Mundo, acredito que o Uruguai podia até ser campeão daquela Copa do Mundo se tivesse o Arrascaeta voando, né, junto com o Suárez e com o Cavani. Então eu acredito que com a casca que o Flamengo tem, com a inteligência que o Felipe Luiz tem como técnico, eu acredito que o Flamengo é o time mais preparado desses últimos anos para tentar ganhar do futebol europeu e ganhar o Campeonato Mundial esse ano, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. O jogo é daqui a pouco, às 2 horas da tarde, né? Vamos ver. Eu acredito que o PSG tem um leve favoritismo, né? Pelo investimento, por ser time europeu. Mas eu acredito que o Flamengo pode ganhar sim, né? É um jogo só, pode levar para os pênaltis. O Rossi é um grande pegador de pênalti, né? Então vamos aguardar, mas eu acredito que dá para o Flamengo ser campeão sim, né? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, né? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, comenta aí se você acha que o Flamengo vai ser campeão ou o PSG vai confirmar o favoritismo e ser campeão. Valeu? Vamos por mais.